Liberar daí mesmo, não precisamos nem enviá-los aqui, vai daí mesmo, libera as crianças, para nós ganharmos tempo. Acompanha os formadores, pode ir lá acompanhar os formadores direto, as crianças. Aleluia, aleluia. João 3:16, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem crê, ou quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Amém? Glória a Deus. Queridos, durante esse tempo eu meditava nesse texto, e na noite de sexta para sábado, na madrugada de sexta para sábado, o Senhor falando conosco, e o Senhor falou comigo, né? Algo muito poderoso, num texto mais simples da palavra. Talvez você já tenha ouvido isso pregar diversas vezes, você mesmo já deve ter pregado sobre isso. Mas o Senhor veio falando comigo sobre a maior ferramenta de conexão que Ele já liberou sobre a terra. E a maior ferramenta de conexão que Ele liberou sobre a terra é a sua graça derivada em amor. E amor não é esperar ser correspondido. Amar não é esperar ser correspondido. Jesus morreu, e Ele amou e morreu por um amor não correspondido. Deus amou o mundo de tal maneira, e Jesus também amou o que o Pai amou. E por Ele amar o que o Pai amou, Ele se entregou por aquilo que o Pai amava. Mas a entrega dele não foi correspondida pelas pessoas. O amor de Jesus não foi correspondido. Jesus estava seguindo fielmente tudo que o Pai lhe enviou a fazer, mas as pessoas não correspondiam ao seu amor. E mesmo assim Jesus não muda e nem altera nada de quem Ele é, ou do que Ele é, ou de quem Ele tem se tornado, ou do Filho que Ele é, porque a palavra fala que o Pai enviou o Filho. E se você prestar atenção, não sei se você já prestou atenção, que quando você lê o Filho aí, portanto Deus enviou o seu Filho. Esse Filho, ele está grifado em letra maiúscula, porque na tradução do português não se difere. No original aqui, o Pai enviou o seu ruiós. Ruios ou ruiós é o filho maduro emancipado. O Pai enviou o seu filho maduro. No português não tem isso, então ele coloca filho para que você entenda que esse filho não é apenas um filho simples, mas é um filho maduro, emancipado.
Não para que esse filho condenasse o mundo, mas para que salvasse o mundo. Então é por isso que ele foi e morreu por um amor não correspondido. Porque amar é fazer o certo mesmo que todos não estejam aceitando. Amar é fazer o que é correto mesmo que o mundo não aceite, mas você faça o correto. Jesus não estava preocupado com a aceitação das pessoas. Ele estava preocupado em salvar as pessoas. Você consegue compreender isso? Então o amor, ele vai muito acima de você buscar aceitação. O amor, ele vai fazer o que é correto, o que é certo. E o certo era salvar um povo, salvar um mundo que estava condenado. Porque quem está condenado, na maioria das vezes, não vai ter discernimento do que é certo e do que é errado. E nem vai ter discernimento do que é amor. Jesus morreu por um amor não correspondido. E se ele não amasse, querido, todos nós estaríamos perdidos até hoje. O amor não foi correspondido. Não fique achando que você, que eu, que nós que estamos aqui nessa noite, somos mais merecedores do que aquele povo. Nem o nosso amor foi correspondido. Mas ele mesmo assim morreu por nós. Nós não conseguimos corresponder à altura, mas um filho enviado para salvar. Jesus não mudou quem ele era a partir das respostas que as pessoas davam a ele. Jesus não mudou nada do que ele teria que fazer a partir das rejeições que ele sofreu, a partir dos desprezos que ele sofreu. E deixa eu falar uma coisa para você: as trevas vai te desprezar em todos os ambientes. Não odeie as pessoas. É apenas o que você porta que não é compatível com o que elas portam. Passe a amar as pessoas. Não são elas que estão te odiando. Não são elas que estão te rejeitando. Elas estão rejeitando a medida do filho que está em você. Não se entristeça. Se você está sendo desprezado pelas trevas, se alegre, irmão. Porque você está cumprindo o chamado de Deus. Se alegre. Se alegre. Jesus permaneceu amando pelo propósito do Pai, não pela sua aceitação pessoal. Mesmo aquelas pessoas não aceitando Jesus, não amando Jesus, desprezando Jesus, mesmo os religiosos desprezando Jesus, confrontando Jesus, caluniando Jesus, chamando Jesus de filho das trevas, chamando Jesus de filho do diabo, tentando envergonhar Jesus. E em vários ambientes, Jesus conseguiu amando aquelas pessoas. Sabe por quê? Porque ele ouvia Deus. Ele ouvia o Pai. A única forma de nós não cairmos no engano de agradar pessoas é ouvir a Deus. Porque muitos tentam agradar pessoas para ser aceito. Isso é uma coisa prática no mundo de hoje. As pessoas procuram ser aceitas em ambientes, as pessoas procuram ser aceitas em comunidades, as pessoas procuram ser aceitas em tribos sociais, as pessoas procuram e vivem procurando ser aceitas. E aí elas começam a esquecer quem elas são, esquecer a identidade que Deus colocou nelas, e elas começam a se vender para serem aceitas. Se vender, que eu falo, é entregar a sua identidade, para viver uma identidade que não é dela, apenas para ser aceito ou agradar pessoas. Agora, se nós sabemos ouvir a Deus e continuamos ouvindo a Deus, nós não sentiremos enganados e saberemos quem nós somos e para que o Senhor nos chamou. Nós saberemos para que o Senhor nos chamou. Nós não sentiremos enganados, irmãos. Nós não se sentiremos enganados. A maior prova que o Senhor nos ama é quando as trevas nos rejeitam. A maior prova
que nós estamos amadurecendo é quando as trevas estão nos desprezando. E você precisa continuar ouvindo o Senhor, para você continuar a ter precisão. Porque as trevas vai dizer de você e a respeito de você coisas para fazer você perder o foco. Mas se você é um filho maduro, você sabe o que o Pai te enviou a fazer, e você sabe no teu espírito quem você é no Senhor. As trevas vão fazer de tudo para fazer você lembrar das pessoas que te desprezaram. As trevas vão fazer de tudo para que você fique lembrando das pessoas que te desprezaram. Mas eu quero fazer uma pergunta para você: o que você está procurando? A pureza de um filho ou a aceitação de homens? O que nós estamos procurando, irmãos? A pureza que há no filho ou a aceitação de homens? Jesus era filho e ele não caiu nisso, e nem nessa armadilha das trevas. A aceitação é uma armadilha produzida pela orfandade. Orfandade é aquele que não tem o pai. Todo órfão, ele procura aceitação, sabe? E foi isso que Satanás ofereceu para Jesus. Quando Satanás começa a tentar o Senhor Jesus e começa aquele processo que você sabe lá de Mateus 4, ele leva Jesus para um lugar e ele fala: olha aqui, ó, se você me adorares, eu vou te dar tudo isso. E ele mostra o que? Toda a terra. Toda a terra que ele está mostrando a aceitação das pessoas. Ele estava levando Jesus e falou assim: ó, tá vendo? Se você me adorar, todas essas pessoas vão te aceitar. Eu vou incluir você. Satanás estava levando Jesus a ter uma aceitação das pessoas e perdeu o propósito do Pai. Não era Jesus ser aceito pelas pessoas, mas sim essas pessoas serem salvas pela obediência de Jesus. Não se tratava das pessoas aceitar Jesus, se tratava de Jesus obedecer, para que aquelas pessoas lá na frente pudessem aceitar Jesus. E hoje eu e você podemos aceitar Jesus, e foi isso que nós fizemos, e fizemos essa escolha para nós. Jesus não estava buscando aceitação, ele tinha real firmeza de quem ele era no Pai, e por isso ele cumpriu o amor do Pai. O amor não nasceu primeiro em Jesus, o amor nasceu no Pai. Porque Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira. Jesus só estava comprometido com esse amor. Jesus só estava comprometido com o amor que nasceu no Pai. Diga assim para quem está do lado: quando nós vivemos num ambiente de paternidade, não tem como a gente não comprometer com aquilo que nasceu no coração do Pai. Jesus só estava comprometido, querido, com aquilo que nasceu no coração do Pai. Ele sabia o que ele precisava fazer. Nenhuma distração das trevas iria tirar Jesus do propósito. Por quê? Porque ele era um filho ruios, um filho maduro. Ele sabia o que ele precisava fazer. Agora diga comigo assim: Jesus também entristecia. Quando acusavam Jesus de ser filho das trevas, você acha que Jesus saía contente dando risada? Quando não aceitavam a palavra de Jesus, você acha que Jesus ficava contente? Mas só que dentro de si, ele tinha a afirmação do Pai o tempo todo: continua, meu filho, porque tu és meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer. Jesus não precisava de aprovação dos homens, enquanto ele já tinha aprovação do Pai. Jesus não trabalhava e nem vivia por aprovação. Embora a tentação das trevas de Satanás foi dar para Jesus aceitação: olha,
vou dar toda a aceitação dessas pessoas. Você não vai ter só 12, você não vai cuidar só de 12, está vendo? Eu vou te dar a terra toda para você, vou te dar aceitação, vou te dar o mundo todo. Agora fala, pensa comigo, era possível isso para as trevas, sim ou não? Sim, porque a palavra fala que o homem pecou e estava destituído da glória de Deus e vivia sobre o governo das trevas. O que Satanás prometeu para Jesus ali não era a terra. Ele prometeu o controle das pessoas, a dominação, a opressão, o engano. Sabe, e Satanás é o pai das trevas, e ele até hoje ele continua com a sua mesma estratégia, não muda, e as estratégias deles parecem bonitas, as conversas deles são bonitas. As ideologias das trevas são mais bonitas quando você ouve sem ter discernimento. Por isso que você precisa ouvir a Deus, para você saber. Sabe, queridos, muitas das vezes nós estamos rejeitando pessoas preciosas apenas porque a palavra delas não são tão polidas, mas dentro delas elas carregam a pureza dos céus, porque nós não sabemos ouvir a Deus. E muitas das vezes nós temos abraçado pessoas que carregam uma essência horrível dentro de si, malignas, perversas, mas são tão hábeis no falar, e tão dóceis no falar, e tão fáceis de encantar. E aí você aceita essas pessoas com maior facilidade, porque você às vezes não tem o discernimento de ouvir a Deus para saber quem são as pessoas, e você se encanta pelo visível. E isso as trevas ela não faz de hoje, desde sempre, desde o jardim. Desde o jardim, Adão e Eva no jardim buscaram a aceitação do não. Eles tinham um não do pai que os protegia, e eles buscaram transformar aquele não em aceitação. E eles conseguiram com a serpente a aprovação, a aceitação do não. Todas as vezes, irmãos, que nós buscamos aceitação, nós perdemos o propósito de Deus. Todas as vezes que nós nos movimentamos para buscar aprovação ou aceitação de homens, ou seja, do que for, como um órfão, porque o órfão ele vive assim, ele vive querendo provar para as pessoas quem ele é, ele vive querendo provar para as pessoas que ele pode, ele vive querendo provar para as pessoas que ele está vivo, que ele é uma pessoa, ele perde o propósito. Nós não precisamos provar nada para ninguém. Por quê? Porque o propósito não é nosso, o propósito é do Pai. Ele já desenhou para nós o que nós seremos, e Ele sabe que nós vamos ser. Nós só precisamos nos submeter ao que Ele já desenhou para nós. Mais nada. Precisamos saber ouvir a Deus, para não buscar satisfação em coisas naturais, irmãos. Aceitação de homens são coisas naturais. Aceitação das pessoas são coisas naturais. Irmãos, que o Senhor nos livre de sermos aceitos por todos os homens deste mundo e sermos rejeitados pelo nosso próprio Pai. Como assim, pastor? Queridos, cada um de nós fomos predestinados e nascemos por Deus para um propósito dEle, um desenho dEle. Se eu estiver fluindo fora desse desenho, para o nosso Pai não serve de nada. Não há sentido para nós caminharmos nesse mundo fora do desenho dEle. Você pode ter aprovação de homens, pode ter aprovação de pessoas, pode ter aprovação da sua cidade, pode ter aprovação da igreja, pode ter aprovação de todo mundo, mas se você não estiver fluindo no desenho que o Pai destinou para você,
predestinou. Antes que você nascesse, Ele já deu isso. Por quê? Porque Efésios 1:4 diz para nós que o Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis em sua presença. E nos abençoou com toda sorte de bênçãos celestiais, e nos colocou assentado junto com Cristo, onde? Nas regiões celestiais. Ele já tem um desenho para nós, um propósito. Tudo que eu fizer fora desse desenho, fora desse propósito, não interessa para Ele. E aí eu posso estar agradando todo mundo, e Jesus poderia estar agradando a terra inteira. Jesus poderia ter a aceitação de todas as pessoas, mas estaria fora do desenho e do propósito do Pai, não serviria para nada. Um filho maduro, ele não troca a aceitação visível pelo propósito, ou o propósito pela aceitação, melhor. A pureza, ela é mantida na obediência, irmãos. Jesus estava obediente ao envio do Pai, e por isso Ele manteve a pureza. Se eu permanecer no caminho que meu Pai me enviou, eu permaneço em pureza. Se eu sair fora deste caminho, acabou-se a pureza. Porque Ele sabia que a base de um ambiente de paternidade, onde o pai enviava o filho, Deus, o pai enviando seu filho, era a pureza. E a pureza agora precisava ser protegida não pelo pai, mas sim pelo filho. Quem precisaria proteger a pureza era Jesus. Ele que precisaria proteger a pureza, porque o pai já tinha enviado ele para dentro do lugar e do propósito dele. Por isso, eu já te enviei, meu filho. Eu já te capacitei. Eu já te dei autoridade. E eu já te dei autonomia. E eu já te dei unção. Agora você precisa proteger. Diga comigo, a obediência protege o que o Pai me deu. Não tem outro lugar, irmãos. Muitas das vezes a gente trabalha para crescer, a gente trabalha para expandir, e esquece de proteger. Então, antes de você querer expandir, antes de você querer crescer, antes de você, proteja. 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 Proteja a pureza. Era o que Jesus fez. O início do seu ministério sendo confrontado, e ele protegeu a pureza, obedecendo. Queridos, ouvir a voz de Deus é muito maior do que eu falar uma profecia. Ouvir a voz de Deus é muito maior do que eu orar por uma pessoa em cadeira de roda hoje aqui e ela sair andando. Ouvir a voz de Deus é muito maior do que eu receber o dom de línguas. Ouvir a voz de Deus é muito maior do que o que Elias fez, orou e o fogo desceu. Ouvir a voz de Deus nos traz proteção, nos traz pureza e permanência, porque a voz de Deus nos consola, a voz de Deus nos encoraja e nos alegra, e exorta também. Mas mesmo quando ela exorta, ela traz consolo. Então nós precisamos saber ouvir a voz de Deus. É por isso que nós insistimos aqui nessa casa, e nós temos o módulo da escola profética, para que você aguce os seus ouvidos a ouvir a Deus. Porque num ambiente há muitos ruídos, e você precisa silenciar todas as vozes para você poder ouvir a voz de Deus. A voz de Deus é inconfundível, mas você não pode estar distraído com todas as vozes que estão ao redor. As vozes dos problemas, as vozes dos enviados das trevas, as vozes das adversidades. Você precisa ouvir a voz de Deus.
E é claro que para nós ouvirmos a voz de Deus, nós precisamos de solitude. Não tem como você ouvir a voz de Deus se você não dedica também um tempo a ouvir a voz de Deus. Se você não dedica um tempo para ler a sua palavra, se você não dedica um tempo para comer da sua vida, se você não dedica um tempo para silenciar todas as vozes externas e falar: Pai, eu estou rendido a Ti, e eu preciso continuar ouvindo a Tua voz para não desviar do propósito, para não sair do desenho. Sabe, irmãos, o diabo ele é estrategista, e a maior estratégia do diabo, o diabo não queria parar Jesus, não. O diabo não queria, não, ele falou assim: eu vou te dar o mundo todo. Ele queria que Jesus continuasse pregando, ele queria que Jesus continuasse curando, ele queria que Jesus seguisse para frente fazendo milagre. Mas esse milagre não era agora para a exaltação do nome do Pai, para a salvação do mundo. Esse milagre era para um propósito pessoal e não mais agora para o propósito do Pai. O diabo não quer fazer você errar. O diabo não quer fazer você sair do caminho certo. Ele não quer, não. Ele só quer que você faça o certo da maneira errada. O diabo não está lutando hoje para te matar, para te fazer pecar, para te acabar com a sua vida, não. Ele está lutando agora para você se distrair naquilo que Deus está fazendo na sua vida. O diabo está lutando para você se distrair. E essa estratégia não é nova. Essa estratégia ele sempre agiu assim. A maior estratégia das trevas é nos fazer distrair dentro daquilo que é certo. Distração. O povo de Israel estava fazendo a coisa certa, irmão. Eles estavam marchando com Josué para Canaã. Canaã era a coisa certa. Eles estavam fazendo a coisa certa. Mas no meio desse caminho, chega quem? Chega um povo de roupinha suja, de pão embolorado, de sandália velha, e fala assim: ai, nós estamos cansados, nós viemos de muito longe, por favor, sirva a gente, faça uma aliança com a gente. O povo de Israel estava fazendo a coisa certa, indo para o lugar certo, e se distraíram, e fizeram a conexão errada, porque distraíram fazendo a coisa certa. Depois que fizeram a aliança que não era de Deus, que não era Deus que enviou, aí eles observaram, falaram: nós fomos enganados, esses caras mentiram para a gente, eles falaram que era de terra distante, esses caras é aqui do bairro vizinho, e agora, vamos matar tudo eles, vamos acabar com eles, vamos destruir a aliança. Os profetas, os sacerdotes se levantavam: eia, para, vocês não consultaram a Deus. Você, Josué é homem de Deus. Quem que era Josué? Josué é o homem que o Senhor falou para Moisés: toma Josué, filho de Num, o homem que tem o meu espírito, coloque a mão sobre ele e unge para levar o povo para Canaã. Josué não era um Zé Mané, não. Josué era um cara respeitado nos céus e na terra, e no inferno também. Não é porque você é respeitado nos céus, na terra, no inferno, que as trevas não vai lutar para te distrair, querido. E Josué, fazendo certo, ele se distraiu e fez uma conexão com o povo errado, e essa conexão custou caro. Por que custou caro? Custou um povo que ficou lá chupinhando em Israel o resto da vida. Custou um povo que depois começou a vender água e vender lenha para o povo de Israel o resto da vida. Um povo que todas as bênçãos que Israel recebia, esse povo lucrava, porque custou por uma aliança errada, se distraiu, fazendo a coisa certa. Quando Josué entra na terra, a primeira guerra, o Senhor fala o que para eles? Olha, tudo que vocês pegarem de despojos, não peguem nada para si, leve para o templo. Aí alguém se distraiu no meio da guerra. A guerra era coisa certa, guerrear contra um povo
ruim, um povo que já estava condenado por Deus, e alguém se distraiu e pegou o despojo. Eu vou falar uma coisa para você: tem alguma coisa errada em pegar despojo? Não, irmão, não tem, porque toda guerra os soldados pegavam os despojos para si. Era normal, toda guerra que o povo lutava, os soldados cada um pegava o despojo que conseguia pegar. Mas ali não, ali havia uma palavra, ali havia um propósito: a primeira é minha, a primeira é minha primícia. O primeiro povo que vocês vencerem, leva para o templo tudo que vocês pegarem com despojo. E depois todos os restos eu não quero saber, façam o que vocês quiserem fazer. Por que vocês acham que Israel enriqueceu saindo do Egito como escravo? Porque o Senhor enriqueceu eles. Quando eles saíram do Egito, o povo do Egito amou tanto eles que deu muito dinheiro para eles, deu muita riqueza, dinheiro não, riqueza. Os próprios egípcios abençoaram o povo de Israel. Mas nas guerras que os povos de Israel foram invadindo as terras e conquistando, eles foram pegando aquelas riquezas e multiplicando aquelas riquezas que o Senhor já tinha dado para eles. O Senhor estava pegando as riquezas injustas de um povo que praticava feitiçaria, de um povo que matavam crianças, que fazia sacrifícios de homens, de mulheres, e transformando isso para um povo justo, que era o povo de Israel. O Senhor estava assim: pegue as riquezas e multiplique, e transforme essas riquezas em pureza sobre a terra. Então as trevas vai lutar para quê, querido? Não é para fazer você fazer a coisa errada, não. É só se distrair na coisa certa. Diga para quem está do seu lado: não vamos nos distrair enquanto estamos fazendo a coisa certa. Sabe, irmãos, quando a gente se submete àquilo que nos foi confiado, quando a gente se submete de tal maneira àquilo que nos foi confiado, nós passamos a amar tanto, tanto, tanto o que nos foi submetido, e a gente olha para trás e fala assim: nossa, antes eu não acreditava que isso para mim, eu nem acreditava nisso, mas eu passo a amar. Foi isso que aconteceu com Jesus, foi isso que aconteceu com Josué. Na verdade, Jesus já veio totalmente comprometido do céu. O pai, numa conversa lá em Isaías, ele fala assim: ó, a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Aquilo que Isaías escuta. E o doido do Isaías, mais maluco que todos, diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa era a conversa que o pai estava falando: quem que vai lá na terra morrer por nós? Quem que pode ir para lá pregar? O Isaías estava tão doido, tão antenado no profético, que ele conseguiu ouvir a eternidade conversando, cara. Você consegue entender? Porque ele não estava distraído. Quando nós não estamos distraídos, nós vamos ouvir a eternidade, o que ela diz ao nosso respeito e ao respeito da igreja. Isaías estava e olha que Isaías estava numa grande desvantagem em relação a mim e você, Jadras. Qual, pastor? Isaías não tinha Deus morando dentro dele. Isaías não tinha o Espírito Santo governando a sua vida. Não, ele vivia na antiga aliança. Isso é exclusividade nossa, irmão. Quando eu era criança, tinha uma música que cantava na igreja, e eu gostava muito assim: lá verei meu pai, lá verei Abraão, lá verei Isaac, lá verei Jacó. E tinha uma canção que falava assim: eu vou perguntar para eles, né? Irmão, se o dia que você estiver lá, você pode perguntar para eles, sim, como que foi. Elias, como é que foi fazer fogo descer do céu? Isaías, como é que foi ouvir a eternidade? Você pode ir para lá. Abraão, como é que foi? Ô Isaac, como é que foi? Ei Moisés, como é que foi abrir o mar vermelho? Eles vão falar para você, mas eles, antes de você sair de perto deles, vai falar assim para mim: vem cá, fala para mim como que é ter Deus morando dentro de você. Fala para mim como é que é ter o Espírito Santo habitando dentro de você, porque isso eu não pude provar. Agora deixa eu falar para você: Isaías não tinha isso que eu e você temos, não tinha essa pessoa que eu e você temos, e ele conseguiu ouvir
ouvir a eternidade, irmãos. Esse tempo que fala na Bíblia, ele ouviu o aion, que é a eternidade. Nós temos alguns tempos que a gente conhece, que é o Cronos, que é o nosso relógio, é o tempo do homem. Nós temos o Kairos, que é o tempo que Deus determina as coisas para acontecer dentro do tempo do homem. Mas existe um tempo que não é nosso. É um tempo que um ano é um dia, é 1000 anos é um dia. É um tempo que não existe, esse tempo não é nosso, esse tempo se chama aion. E o aion, ele é a eternidade. Isaías ouviu a eternidade. Ele não ouviu a terra, ele ouviu a eternidade. E ele não tinha o Espírito Santo, irmão. Já era para você estar jogando a cadeira no teto aqui agora. Porque nessa noite, todos que estão sentados aqui já aceitaram o Senhor Jesus. E todos que estão aqui têm o Espírito Santo. Isso não é uma exclusividade. Isso não é uma exclusividade de Isaías, isso não é uma exclusividade dos profetas. Você tem acesso a mais do que eles tiveram. Se um homem que não tinha o Espírito Santo habitando dentro dele conseguiu ouvir a eternidade, imagina uma igreja numa cidade. Imagina o que você pode fazer nessa cidade, irmãos. Imagina o que eu posso fazer, imagina o que você pode fazer, imagina o que nós podemos fazer nessa cidade, irmão. Só precisamos de um pré-requisito: ouvir a Deus. E isso não é exclusividade de ninguém. Todos podem ouvir a Deus, mas precisamos calar todas as vozes externas. Todas as vozes que confrontam quem você é, você precisa calar. Quando as trevas foi confrontar Jesus, a primeira coisa que o diabo fez: se tu és filho de Deus. As vozes das trevas vão sempre querer confrontar quem você é. E quando ela confrontar, estica o teu peito, infla o teu peito e fala assim: eu sou filho, mas nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que me sustenta, o pão vivo que desceu do céu. As trevas não vão te confrontar quando não estiver faltando nada. Ela vai te confrontar na necessidade. As trevas vão te confrontar naquilo que você precisa. Jesus estava jejuando há 40 dias. Ele estava com fome. E ele foi confrontado na sua necessidade. Mas ele sabia quem ele era. Se a tua necessidade é capaz de ofuscar quem você é, irmãos, reveja os conceitos. Reveja os conceitos. Ouça o que Deus está falando. Seja um doido como Isaías, que fala assim: ei pai, eis-me aqui. A gente usa muito isso para culto missionário, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Mas, cara, Isaías foi doido. Ele escutou o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando. Os três falando: ó, está chegando o tempo, a gente precisa mandar. A gente precisa mandar alguém lá. Não é à toa que Isaías é um profeta messiânico. Você lê o livro do profeta Isaías, conta tudo sobre Jesus, como que Jesus seria morto, como que ele viria. Porque o pai falou: ah, você está querendo? Então tá bom, eu vou te dar uma parte disso aqui. Escreva sobre isso. Comece a anunciar. Já que você quer fazer parte, então, que bom que você está ouvindo. Tem alguém na terra que está nos ouvindo. Imagina se o pai puder contar com uma igreja em São José dos Campos que está ouvindo ele. Ele fala assim: meu Deus, tem um povo doido lá em São José dos Campos que silenciou todas as vozes e continua me ouvindo. Aí vai falar assim: está aí para você um pouquinho do que eu preciso. Isaías prepara o caminho, porque ele ouviu o Senhor. Leia o profeta Isaías para você ver, irmão. Ele conta tudo como que Jesus viria. Ele conta tudo como que Jesus seria humilhado. Ele conta tudo como que Jesus seria morto. Ele conta tudo que Jesus faria. Ele conta tudo. Como que ele sabia? Muitos anos antes de Jesus. Porque ele escutou a eternidade. Você quer saber a respeito do tempos e futuro? Você quer ter certeza de quem que a igreja é e para onde que a igreja vai? Esteja atento a ouvir a Deus.
Quem ouve o Senhor não tem dúvida, irmãos. Quem tem comunicação com o Espírito Santo não tem dúvida para onde que a igreja vai. Existe tanto profeta do caos nessa terra. Se você ouvir a Deus, você não vai cair na mão dos profetas do caos. E os profetas do caos, eles amam um terror, né? Qualquer crise, qualquer terremoto, qualquer chuva, qualquer guerra, qualquer coisa, eles vêm com a mesma. Eu tenho 42 anos. A primeira guerra que eu tive por conta foi a Guerra do Golfo. Quem lembra da Guerra do Golfo? Nessa guerra aí tinha gente contando o dia. Tal dia vai acontecer, ó, não passa de semana que vem, não passa. Eles já até morreram e não aconteceu o que eles profetizaram. Porque eles estão ouvindo a alma. Eles estão ouvindo o que os olhos veem. Eles estão sendo atribulados pelo que o diabo está fazendo para distrair. Agora deixa eu falar uma coisa. Eu li na Bíblia isso e eu aprendi que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Também li que os céus são os céus do Senhor e a terra Ele deu aos filhos dos homens. Você pode celebrar isso? Ele nos deu. E também li lá em Apocalipse que diz assim, que Ele saiu marchando para vencer. Eu também li que a igreja chega lá no final de Apocalipse e a igreja vence. Vamos ouvir o que a eternidade está falando há muito, irmão. É o que a eternidade fala, não o que as trevas têm para falar. As trevas querem produzir distração. Jesus se apaixonou pela missão. Quando nós nos comprometemos com aquilo que o Pai ordenou, nós vamos ser apaixonados por aquilo que Ele nos enviou a fazer. Mas você precisa se comprometer com aquilo que Ele te enviou a fazer. Enquanto eu era imaturo, eu tentava brigar com aquilo que Deus me chamou para fazer. E eu começava a arrumar alternativas para não me apaixonar. Até que um dia eu vi que eu já estava apaixonado. E aí eu fui entender por que eu estava apaixonado por aquilo que Deus me chamou a fazer. Porque eu já estava envolvido e comprometido até a tampa, irmão. Eu estava que nem um porquinho para o café da manhã. Diz que o porquinho é o mais comprometido de todos, né? Porque a galinha fornece os ovos e o porquinho fornece o bacon com a sua vida. E se nós não entregarmos a nossa vida, nós não temos a vida dele. Lembre-se de manhã, quando você estiver comendo seu ovo mexido com bacon frito, assim, a galinha, ela estava envolvida, mas o porco se comprometeu demais para que eu pudesse me alimentar. É assim que o Senhor nos chama e você começa a ficar apaixonado. O porco se apaixonou, que ele não ligou de entregar a sua vida. Jesus amou aquilo que o Pai amou. O amor estava no Pai, o amor estava em Jesus. Ele começou a amar o que o Pai amava desde o princípio. É isso mesmo. Sabe por quê? Hoje aqui na mesa com a liderança, e eu vou falar uma coisa para vocês, eu confesso que eu sou muito melhor sentado à mesa do que com o microfone à mão. E eu sei por que as trevas lutam tanto para calar quando eu estou sentado numa mesa. Eu sei por que as trevas me desprezam tanto quando eu estou sentado numa mesa, me ofendem. Irmão, vocês não têm noção o que eu escuto, o que eu ouço. Que às vezes a nossa alma começa a querer sair para fora. E aí o Espírito Santo fala assim, não, cara. As trevas querem calar o que você carrega. E ela vai fazer de tudo. Mas às vezes você escuta coisas que você não... de pessoas que você nunca viu. Quando você abre a boca, você... Mas eu sei que na mesa eu sou muito melhor do que com o microfone na mão. Pastor, isso é orgulho, isso é soberba. Não, isso é o Senhor revelou para mim quem eu sou. Eu sou pai de destino, querido.
E pai cuida de filhos na mesa. Na mesa eu sou muito melhor. E hoje de manhã eu estava aqui. E na mesa eu não preciso nem de script para falar na mesa. Eu não preciso nem de... Numa mesa o Espírito Santo flui sobre a minha vida que eu não preciso nem de esboço. Eu estou falando aqui algumas coisas que o Senhor falou conosco, porque falou de manhã. E o Senhor falou claro para nós nessa manhã que Ele não ama o que nós amamos. É nós que temos que amar o que Ele ama. Não é Deus que tem que amar o que você ama, o que eu amo, irmãos. É nós que temos que amar o que Ele ama. E quando nós passamos a amar o que Ele ama, nós somos plenos de Cristo, nós somos satisfeitos, nós somos alegres, nós somos completos, porque nós amamos o que Ele ama. Um filho maduro não faz o que quer, um filho maduro faz o que precisa ser feito. Foi isso que fez Jesus se manter firme ao propósito, assim, ei, fica com o seu propósito, fica com a sua proposta aí, cara, que eu estou no propósito do meu Pai. Eu estou comprometido, cara. Eu não vou entregar só o ovo, não. Eu vou dar o bacon, vou dar o sangue, vou dar tudo. Porque se um grão de trigo, irmãos, não é assim que a palavra fala? Se um grão de trigo cair na terra, se ele não morrer, não produz fruto. É necessário que a semente morra para que ela produza. Não lute para viver aquilo que o Pai já destinou que vai morrer. Não lute para ressuscitar aquilo que o Pai já destinou que vai morrer, querido. Só apenas se renda. Por quê? Quando morre, dá muito fruto. Nenhuma semente viva germina, nenhuma semente viva produz fruto. Quando você vai comprar um saquinho de semente para plantar na sua casa, quem já fez uma horta na sua casa? Você compra aquele saquinho de semente. Elas estão verdes, aquela semente? Elas estão o quê? Secas, mortas, sem vidas. Mas quando você joga na terra, e você joga água, e a água é a palavra que rega. Quando você, como uma semente, irmão, se dispõe a jogar na terra, e numa noite como essa, a palavra vai regando essa semente nessa terra, você vai se comprometendo e vai produzir muitos frutos, irmãos. E os frutos não são aquilo que as pessoas dizem que são frutos. Os frutos é aquilo que o Pai reconhece como fruto, mas alimenta as pessoas. Então as trevas vão querer calar você. As trevas vão querer confrontar a tua identidade. As trevas vão querer colocar o dedo na tua cara e falar: você é pastorzinho de merda. Você acha que eu não escuto isso? As trevas vão querer colocar na sua cara e falar assim. Só que deixa eu falar uma coisa para você. Quem sabe que o Senhor o chamou para fazer, pode até se entristecer com essas palavras, mas sabe que a semente que foi lançada na terra, quando escuta a palavra liberada do Pai, produz vida e muita vida. Ouve a Deus. Os maiores confrontos não virão de pessoas distantes de você. As maiores rejeições não virão de pessoas distantes de você. As maiores rejeições não vai vir do teu inimigo. As maiores rejeições vai vir do teu próximo, da tua casa, dos que estão próximos de você. E a palavra só nos ensina que nós devemos amar, mesmo que esse amor não seja correspondido. Nós devemos amar, mesmo que esse amor não seja correspondido. Jesus foi chamado de expulsar demônios por demônios. Jesus foi acusado de curar pessoas por demônios. Jesus foi acusado de ser filho do demônio.
sendo que ele era o Filho de Deus? O que não fez ele voltar e voltar? O que não fez ele parar? Que ele sabia, ele tinha um propósito, ele sabia. Qual é o meu propósito? Meu propósito é salvar o mundo, não ter aceitação das pessoas. Você sabe o propósito que Deus te deu? O propósito de Jesus era salvar o mundo e não ter aceitação de pessoas. E sabe o que é lindo? Era o mundo inteiro. Jesus restaurou. Outra hora nós entramos. Todas as coisas foram restauradas em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, todas as coisas foram reconciliadas. O mundo foi reconciliado, a terra foi reconciliada, a criação foi reconciliada. É por isso que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus, porque onde há um filho, há reconciliação. Jesus sabia. Jesus não parou quando falaram para ele. Até quando falaram, tu és o rei, né? Tu és o Filho de Deus. Ele também não recebia isso. Ele falava, tu o dizes. Tu o dizes. Ele sabia o que estava por trás. Deus deseja que a gente se expanda, querido. Que a gente não faça o que a gente quer fazer, mas faça o que tem que ser feito. Teu propósito. O que eu quero fazer, o que você quer fazer, irmão, não é o que Deus já desenhou para mim, para você fazer. Então para o Pai não interessa nada. O que eu quero, o que você quer não interessa. Só interessa aquilo que o Pai já determinou para mim e para você fazer. Então precisamos, na verdade mesmo, que nós precisamos é se expandir. Deus deseja que a gente se expanda, que o conhecimento da glória do seu Filho se expanda em nós. E aí você não pode parar em situações, você não pode parar em problemas, você não pode parar nem em pessoas que não queiram viver o que você está querendo viver, ou que o Senhor está produzindo em você. Você não pode parar em nada. Você deve servir as pessoas, mas você não pode parar nas pessoas. Quantas pessoas estão paralisadas porque alguém não aprovou você? Quantas pessoas estão paralisadas porque alguém não reconhece quem você é em Deus? Querido, não é para você parar no que estão reconhecendo ou não reconhecendo. É para você continuar em quem Deus disse que você é. E pronto, final. Porque o que Ele disse para nós é o que nós devemos fazer, é o que nós devemos ser. As trevas vai querer o tempo todo levantar na sua mente, na sua ideia, as pessoas que te desprezaram. O tempo todo ela vai querer confrontar você para ver se você para. Porque a única coisa que ela pode fazer é barulho. E a única coisa que nós devemos fazer é calar o barulho das trevas e ouvir a voz dos céus. Ouvir a voz dos céus. Silencie as vozes das trevas e ouça a voz dos céus. Ouça o que o Pai tem a dizer para você. Traga para perto de você quem quer avançar e inclua nessa expansão que está acontecendo em você. E aqueles que não querem, respeite-os e libere-os da sua vida. Respeite-os e libere. Mas traga para perto quem quer avançar com você, querido. Por isso que você precisa ouvir o Senhor. Não fique preso em aprovação. Libere todas as pessoas da sua vida. Sabe, um dos textos que mais falam comigo é sobre a gratidão de nós termos reconhecido ao Senhor Jesus, segundo Colossenses 2, Colossenses 2, versículo 6. Que diz assim para nós, que da mesma forma, sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor. Se quiser pôr aqui, por favor. Também andai nele. Segunda Colossenses 2 e 6, está distraído aí, hein? Sendo assim, da mesma forma como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele. Nele. Da mesma forma, querido, 2 e 6. Da mesma forma que você recebeu, porque Ele amou e foi, nós devemos andar na onde? Nesse amor, é nele.
não é nas nossas aceitações ou naquilo que nós queremos ter de aceitação. E no 7, diz o que no 7? Que nós somos o que? Alicerçados e edificados neles, firmados na fé, como Ele nos instruiu. E como fosse instruído para que, o que acontece? Que transborda em ações de graça. Então, se nós somos alicerçados neles, edificados nele, nós vamos transbordar em gratidão. E qual a gratidão? Que o amor dele preenche todas as coisas, que nós somos preenchidos pelo amor dele, não pelo que as trevas falam a respeito de nós, mas sim pelo amor dele que já nos preencheu e já nos transbordou de gratidão. Eu sou grato porque o amor dele me preenche. Então, querido, no versículo 8, o apóstolo nos deixa aqui um comentário muito importante. Tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias, que se baseiam em tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo. Por que ele fala em falsa religiosidade? Porque tradições humanas e filosofias humanas são falsas religiosidades deste mundo. Quem não ouve a Deus, só lhe resta apegar às regras da falsa religiosidade. Quando nós ouvimos a Deus, nós não somos confundidos. Quando de fato nós nos comprometemos com o envio que Deus nos deu, nos apaixonamos por aquilo que Ele nos enviou a fazer, não somos confundidos por nenhuma falsa religiosidade. Nenhuma prática que nós fizermos externa vai mudar a realidade de quem nós somos por dentro, se de fato nós não estivermos dispostos a sermos moídos e crucificados por um Cristo, para que a sua natureza possa ser ressuscitada em nós, e nós vivemos uma natureza celestial, revestido de uma roupagem celestial, revestido de uma vida espiritual. Se nós não vivermos nisso, o que vai restar para nós é a falsa religiosidade desse mundo e não Cristo. Porque somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Você quer ser pleno de Deus? Esteja ressuscitado em Cristo. Assim como nós somos alicerçados nele. Sabe, a falsa religiosidade, ela gosta muito de falar: não coma isso, não toque nisso, não faça isso, não faça aquilo, mas não consegue produzir vida. A falsa religiosidade te faz andar por um lugar de opressão, e quando você encontra a liberdade, você faz libertinagem na liberdade. A falsa religiosidade te faz andar sobre um cabresto, e quando o Senhor tira o cabresto de você, você fica perdido. O Senhor te chama assim: eu não quero ninguém perdido, eu quero pessoas andando ouvindo a mim e não sendo confundidos com mais nada. Amém? Sabe o que é tremendo? Versículo 14. Pode pôr o 13. Põe o 13 para a gente ler o 14. Que o amor de Jesus, que apaixonou tanto, deu a nós essa vida. E a vós outros que estáveis mortos pelas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos, o quê? Diga comigo, diga, todos os nossos pecados.
Olha para quem está do teu lado, cutuca ele, essa acorda aí, você que está dormindo, cara. Presta atenção nesse negócio aí. Você está vendo que é todos? Ele perdoou tudo, cara. O nosso Pai não é meia boca não, irmão, Ele faz por completo, cara. Não é você cumprir uma regrinha religiosa que vai te dar perdão dos teus pecados não, cara. É o sangue que verteu no madeiro. É o amor entregue verdadeiro que perdoou o meu e o teu pecado. Não é você subir numa montanha, fazer algumas orações e descer de lá assim, a minha vida mudou. Não mudou, cara. O que muda é o sangue do Cordeiro. De fato, o que muda é experimentarmos a mesma cruz que esse Cordeiro experimentou. O que muda de fato é entregarmos a nossa vida como Ele entregou. O que muda de fato é sermos crucificados como Ele foi crucificado. E experimentarmos a sua vida. Vãs filosofias. Vãs filosofia. E cancelou, versículo 14, a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária, e ele a removeu completamente, pregando na onde? Na cruz. Se a cruz não for suficiente para nós, irmão, ela cancelou tudo. E por isso ninguém tem o direito de vos julgar. Preste atenção aqui. Ninguém tem o direito de vos julgar pelo que você come, ou pelo que você bebe, ou ainda pela relação de alguma festa religiosa, ou pela celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, enquanto em Cristo, tem muita gente vivendo na sombra. Viva na realidade, querido. Ele é o nosso descanso. Viva na realidade, não viva na sombra. Não aceiteis que alguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade oculta aos anjos, fundamentados em visões, ostentando a inútil arrogância do seu conhecimento carnal. Diga comigo, conhecimento carnal. Falsa religiosidade. O que é conhecimento carnal? É a literatura sem ouvir a Deus. Pastor, o senhor está desprezando a literatura? Claro que não, irmão. Claro que não. Me entenda no espírito, pelo amor de Deus. A literatura é muito importante, mas ela tem que ser revelada pelo Pai. Porque se você ouvir as trevas vão te ensinar a respeito da literatura também. Ela pode te ensinar a respeito da literatura, mas do jeito dela, da forma dela e com a manipulação dela. Agora, quem está atento a ouvir o Pai, a literatura não o confunde. Entenda, irmãos, você precisa da literatura, mas você precisa ouvir o Pai. Não aceiteis que alguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade. Lembra que eu falei que nós precisamos saber ouvir a Deus? Porque muitos vão fingir humildade, e você vai falar, ai, como esse cara é humilde, como que essa pessoa é boazinha. Aí talvez um irmão que seja um pouquinho mais grosso no falar, ele carrega assim a humildade. Aquele que é tão bonitinho, que te convence, não carrega humildade nenhuma, só arrogância, manipulação e trevas. Você precisa ouvir a Deus, irmão. Você precisa ouvir a Deus. Paulo fala aqui que o conhecimento e a arrogância é inútil. Então todo conhecimento da arrogância é inútil. Ame o que Deus ama, irmão, assim como Jesus amou. Você é capaz de amar o que Ele ama e entregar a sua vida. Sabe, irmãos,
o que Jesus fez é para nós fazermos também. Jesus entregou a sua vida para salvar o mundo todo na cruz. E quando nós sujeitamos a morte de cruz, é a morte do nosso eu, a morte da nossa arrogância, a morte de quem nós somos, nós passamos a salvar as pessoas que estão próximas a nós, porque a vida dele começa a exalar pela nossa vida. E é claro que quando você chega nesse lugar, você vai ter os haters mesmo, mas não se esquenta a cabeça com os haters. Quem que são os haters? São aqueles que não conseguiram chegar em lugar nenhum, e eles começam a bater naqueles que chegaram para ver se eles têm alguma aprovação. Não é isso? Na internet não é assim? Quem que são os haters? Aqueles que procuram os famosos para descer o pau, para ver se o perfil deles também ganha algumas visualizações. Está tendo haters, irmão? Quem está com haters aí? Então significa que o céu está te enxergando bem. Está cheio de hater? Quem está cheio de hater? Pode levantar sua mão. Mas eu não estou vendo, mas você sente uma pressão? São os haters das trevas. Ei, que glória. O Senhor está te dizendo para você: tu és filho. Passe a amar o que eu amo. Se apaixone pelo que eu me apaixono. Que tudo vai ser diferente. Você não vai ficar preocupado com o que as trevas falam de você, irmão. Você está cumprindo o propósito. Quem crê nisso? Eu queria fazer um grande barulho aqui nessa noite, mas eu sei que o peso de glória dessa palavra vai falar no seu coração. Eu sei que você hoje vai sair daqui não amando o que você ama, mas sim amando o que o Pai ama. Eu sei que você não vai sair dessa noite aqui só envolvido, mas você vai estar totalmente comprometido. E o Pai vai poder deliciar desse café que você vai fornecer para Ele. Ovos mexidos em bacon. Seja o bacon, não os ovos, irmão. Seja o porquinho, não a galinha. Agora tem uma coisa: a galinha canta demais. A galinha põe um ovo e canta para todo mundo saber. A minha mãe tem mais de 30 galinhas lá. E quando elas botam, oh Deus do céu, um ovo desse tamanho, o porquinho vai lá e morre, entrega todas as coisas. E tem uns que nem choram. Se o matador for bom, Leandro, se o matador acertar na primeira facada, o porquinho nem chora. Ainda mais se ele for aquele que já está disposto aí, que não se reluta muito para morrer, o matador acerta a facada na primeira. Diga para quem está do seu lado: você está disposto, querido? Ou você quer ficar relutando? Irmão, nós somos um porquinho, nós vamos morrer. Nós vamos morrer, querido. Esse é o nosso caminho, nós vamos morrer. Essa velha vida tem que ir embora, cara. Essa vida carnal tem que ir embora. E se você lutar muito, você vai ficar chorando muito, mas você vai morrer. Então seja um porquinho mais tranquilo. Deixa o matador matar você tranquila. Deixa o Pai colocar você na cruz com tranquilidade, cara. Jesus não deu trabalho para ir para a cruz, não, irmão. O que Jesus fez quando ele foi para a cruz? Ele ficou lá relutando? Não, ele foi, cara. Ele não deu trabalho, não. Não deu trabalho, não, ele aceitou. Você pode ficar de pé comigo nessa noite, nós vamos ceiar em comunhão aqui, querido. Entrando no mês de fevereiro. Tem muito disso que fevereiro é mês pesado para a igreja. Não tem nenhum mês pesado para a igreja, mas a igreja aqui não ora. Não existe mês pesado para a igreja. A igreja que precisa estar em guerra. E outra, a igreja ela é vitoriosa, porque Jesus já venceu na cruz tudo. É que às vezes a gente quer ficar ouvindo as trevas e desviando o nosso foco. Amém?
Eu não vou fazer apelo, porque todos aqui, pelo que eu vi hoje, quando a Dai falou, todos já aceitaram a Jesus, amém? Seria uma grande palavra evangelística aqui hoje, nessa noite. Eu ia chamar os porquinhos para serem mortos. Mas dentro de você, querido, você entendeu muito bem essa palavra. Nós somos filhos ruins, irmãos. E o Pai nos enviou. Jesus só foi o primeiro filho, cara. Ele nos enviou, quando nós aceitamos Jesus, Ele nos enviou para cumprir o desenho dele para nós. Eu não sei como você entrou nessa noite, mas eu tenho certeza que você vai sair diferente. Você entrou nessa noite aqui tentando parar, desanimado, ouvindo todas as vozes externas, ouvindo o que falaram, o que falam, o que dizem a respeito de você. Essa semana não foi uma semana muito leve para mim, não, irmão. Foi uma semana muito pesada. Essa semana eu tive que expulsar as trevas cara a cara, enquanto eu não conseguia dormir. Essa semana nós tivemos... Não foi assim. Irmão, a vida nossa é assim. E quando as trevas não se aparecem materializando, ela usa pessoas. Porque essa semana eu estava cumprindo o maior mandamento, que é de honrar o Pai. Essa semana não, esse tempo, honra os pais. E por muitos anos, irmão, por muitos anos, na minha vida eu enxerguei o meu pai com uma visão totalmente distorcida, porque alguém construiu uma imagem distorcida do meu pai. E às vezes a gente não percebe. Fazem apenas alguns anos que o Senhor reconciliou todas essas coisas no meu espírito. Que o Senhor trouxe luz para mim e mostrou que na verdade aquela pessoa que distorcia a imagem do meu pai, ela tinha mágoas que ela precisava também ser sarada e curada. Então enquanto eu cuidava do meu pai é um homem extremamente difícil de se olhar ele de short, eu tive que lavar ele, cuidar dele. E eu brincava com ele. O Senhor nos leva a esse lugar de cuidado, de lavar. E sabe o que o Senhor não faz? Ele prepara. O que eu cresci nesses dias, irmãos, e as trevas querem roubar tudo isso. As trevas querem roubar tudo que foi construído, que foi edificado. Não se distraia no meio do processo. Quando que muitos poderiam entregar mais, não se entregaram. Mas a gente não está fazendo por pessoas, nós estamos fazendo tudo pelo Senhor, porque a palavra fala para nós: honre. Eu estou contando o testemunho da minha vida, porque às vezes você pode estar enxergando alguém que você enxergou de modo diferente a vida inteira, porque alguém construiu essa imagem, e esse alguém construiu com palavras bonitas, só que a intenção era maligna. E quando eu pude cuidar do meu pai, orando junto, e lá no hospital, e conversando e tal, e se alegrando no espírito, recebendo da vida, meu pai mesmo acabou de sair da cirurgia, meia hora depois ele estava querendo pregar, falando, não está nem conseguindo falar, irmão, e falando: Jesus é bom, Jesus é... Ele estava todo dopado lá, com a cabeça sangrando por todo lado, e ele falando, e pregando para todo mundo, e pregando para todas as pessoas, um extremo evangelista. Pessoas com câncer lá, ele já falava assim: vou falar uma coisa para você, não tem jeito para você não, mas Jesus pode. Ele todo arrebentado, cara. E olha, o Senhor pega com Jesus agora, hein? E as pessoas começavam a chorar no quarto. E sabe, aquilo que nós vamos manifestando em amor, nós vamos apaixonando pela obra do Senhor. Eu contei aqui que depois, quando eu vi minha filha chegar lá e falar: não, pode ir que eu vou cuidar. Depois o Gabriel, meu futuro genro, ele falou: não, pode ir que eu vou dormir com seu pai aqui essa noite. Deu banho no futuro vô, deu banho. Aí o vô falou assim: agora você vai ter que casar com a minha neta mesmo, agora você não vai ter. Agora eu falo assim: quem produz isso? É uma escola de discipulado que produz isso? Uma escola de ensino produz isso? Ou a vida que é verdadeira e manifesta?
Nós discipulamos pelo nosso exemplo, porque nós somos. Você acha que as trevas está feliz com você, irmão? Porque você decidiu dar um passo e sair de uma vida de religiosidade e viver uma vida rendida ao Senhor e ouvir ao Senhor. Você deixou de ser um ditador na sua casa e passou a ser uma pessoa que ouve o Senhor para dar as instruções, e a sua vida inspira. Você acha que as trevas estão contentes com você? Ela vai acusar você. E sabe de uma coisa? Fala para as trevas assim: rendido estou ao Senhor. Você pode falar o que você quiser. Eu estou comprometido. Eu estou comprometido. Você está ficando magoado pelo que falam, que deixam de falar? Se comprometa com aquilo que o Pai se comprometeu, que a cruz não vai ser problema nenhum. Jesus foi para a cruz, irmão. Ele amou o propósito que ele foi para a cruz. Ele amou tanto o propósito para o Senhor: Pai, eu não sei se eu vou aguentar não, hein? Se o Senhor puder aliviar, alivia essa barra. Mas se o Senhor não aliviar, eu estou contigo e eu faço a tua vontade. Eu estou no propósito. Irmãos, muitas das vezes os lugares que nós vamos não é o que nós queremos ir. Muitas das vezes nós vamos querer pedir para o Senhor alívio, mas o Senhor não vai nos dar alívio. Por quê? Por que Ele não vai dar alívio? Porque o propósito precisa ser cumprido. Deus podia falar para Jesus: não, eu não vou levar você para a cruz não. Mas e aí, cara? Onde eu e você estaria hoje? Onde a terra estaria hoje? Eu quero continuar numa vigília hoje aqui. Estou doido mesmo, estou doido. Aonde eu e você estaria, querido? Se o Senhor tivesse aliviado a cruz para Jesus. Diga assim: no reino de Deus não dá para ser individualista. Ou é todos ou é nada. E o Senhor estava entregando por todos. Não dava para o pai só olhar para Jesus e falar: ai, filho, é só a sua vontade. Não, filho, eu amo o mundo inteiro. É você, eu amo, mas amo todos os outros também. Vamos lá. Vai doer um pouco, mas a alegria vai ser imensa. Aí Jesus é crucificado, passa uma humilhaçãozinha, que não é uma humilhaçãozinha, né? Todo mundo sabe. Mas ao terceiro dia, diz a palavra que ele vai ao inferno. Safadão, dá a chave da sua casa, que você não tem poder em nada. Está aqui, ó, eu venci você. Ô chifrudo sem vergonha, você enganou meus irmãos lá no Éden, mas agora eu tomo a chave da tua casa. Fica preso aí, trevas infernal. Satanás está preso na casa dele, querido, porque o Senhor pegou a chave. E você está com medo com ele. Ué, Satanás está preso, pastor? Que heresia é essa? Como é que ele domina o mundo? Tem um monte de gente que está lá na cadeia lá e está fazendo coisa aqui fora também. É a mesma coisa, é o mesmo espírito. Ele está preso lá e mandando os seus aviãozinhos, mandando as suas coisas aí. Nem a chave da casa dele ele tem, cara. Vai dar pano para manga. Corta esse negócio aí, irmão. Vai dar pano para manga isso aí. Os haters vão começar a falar nova heresia do pastor Kleber. Cara, nem a chave da casa dele tem. Por quê? Porque Jesus ao terceiro dia falou: seu chifrudão, ó, você queria me paralisar no propósito. Está aqui, ó. Sabe o que a palavra falava a meu respeito? Que a semente da mulher pisaria a sua cabeça. Sabe o que está cumprindo agora? O que o meu pai disse a meu respeito no início de toda a terra. Aí ele vem, aparece aos homens e diz assim:
ao vencedor. Eu darei a árvore da vida. E o seu reino, Jadras, não parou mais nenhum dia, porque ele morreu como um cordeiro, Edgar, mas ele ressuscitou como um grande rei. Está sentado sobre o trono, e que me deu autoridade, de estar assentado com ele como igreja e governar sobre a terra, um reino que não tem fim. Estão querendo acabar com esse reino, mas deixa eu falar uma coisa para você: esse reino não tem fim. Ele inaugurou quando Jesus ressuscitou, e esse reino não tem fim. O Senhor nos resgatou do reino das trevas. Ele nos resgatou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. E isso nos dá muita alegria, isso nos dá muito prazer. Amém? Então diga comigo: eu vou ficar com a palavra que o meu Pai já escreveu sobre mim na eternidade. Aplauda o Senhor, querido. Está disposto a te ouvir e obedecer. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. A tua voz é tudo que eu preciso ouvir. As palavras me dão direção. Diga! A tua voz é tudo que eu preciso ouvir. As palavras me dão direção. Me fazem crer, me fazem ver, elevam o meu coração. Crer, me fazem ver. Eu creio, sob sua palavra eu me movo, mesmo que sobre as águas. Creio, sob sua palavra eu me movo, mesmo que sobre as águas. Creio, sob sua palavra eu me movo, mesmo que sobre as águas. Meu coração está disposto, ele está a obedecer. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Aleluia! Glória a Deus! Que poderoso, irmãos! E hoje nós podemos desfrutar de tudo isso que o Senhor Jesus fez por nós. Por amor, Ele se entregou, e hoje nós celebramos essa vida que nós temos, que nós carregamos. Então olha para o irmão que está do seu lado e dá um sorriso para ele, que este momento de ceia é um momento de alegria. Nós somos felizes porque o Senhor Jesus nos incluiu no seu corpo, na sua família. Hoje nós podemos fazer parte da família de Deus. Então a ceia para nós é um momento de alegria. Amém? Que você possa participar dessa ceia celebrando ao Senhor com alegria no seu coração. Que você
você é filho de Deus, você faz parte da família de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. 1 Coríntios 11, 23 diz assim: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e agradeceu a Deus. Partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com o meu sangue. Façam isto em memória de mim sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Então, nós vamos orar consagrando ao Senhor o pão e o cálice. Gostaria que nessa noite você recebesse de uma forma diferente. Os irmãos vão servir o pão, que simboliza o corpo do Senhor, o suco de uva, que simboliza o seu sangue. Que você possa receber isso com alegria, com honra sim, mas com alegria, porque o Senhor, Ele ressuscitou, Ele não está mais no madeiro. O seu sangue já nos lavou de toda a culpa, de todo o pecado. O sangue puro, o sangue genuíno, que hoje pode permear e lavar e nos limpar e nos trazer para esse lugar de plenitude, de alegria, já aconteceu, irmãos. Então a Santa Ceia não é um momento da gente lamentar porque Jesus foi à cruz, porque Ele não está mais lá. Ele não está mais lá, hoje Ele está aqui, ó, dentro de mim e dentro de você. Então faça de uma forma diferente, receba o pão e o suco com alegria, amém? Pai amado, nós consagramos agora, Senhor, os elementos, Pai amado, que simboliza o seu sangue e o seu corpo que foi vertido ali na cruz. Nós celebramos, nós nos alegramos, porque nós sabemos, Pai amado, que esse ato, essa entrega, essa oferta, essa grande oferta nos incluiu no Teu reino. Nos incluiu, Senhor, no Teu governo. Nos habilitou, Pai amado, para em memória de Ti, Senhor, celebrarmos a vida e a ressurreição que hoje habita em nós, que hoje faz morada no nosso espírito e nos dá direção e não nos deixa ficarmos perdidos, e nos alinha e nos afirma e confirma a identidade que nós temos em Ti, de filhos amados do Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício, que hoje, Pai amado, nos trouxe vida e vida plena, vida em abundância. Nós somos gratos, Pai amado, a Ti, em nome de Jesus. Amém. Pode entregar. Amém. Enquanto isso, celebre o Senhor. Amém. Erga a sua voz. Não venceu, vivo Ele está, vivo Ele está. A morte não venceu, a morte não venceu. Vivo Ele está, vivo Ele está. A morte não venceu, a morte não venceu. Vivo Ele está, vivo Ele está. Eu só a morte não venceu, a morte não venceu. Vivo Ele está, vivo Ele está. A morte não venceu, vivo Ele está, vivo Ele está. A morte não venceu, a morte não venceu. Vivo Ele está, vivo Ele está. Eu só quero estar
graça me transforma de dentro para fora. Vem e faz o teu querer. Eu só quero estar onde tu estás. Tua presença é o meu prazer, Jesus. A tua graça me transforma de dentro para fora. Vem e faz o teu querer. Onde Jesus está, declara isso. Quebradas, onde Jesus está, realidades mudam. Onde Jesus está, os olhos são abertos. Onde Jesus está, onde Jesus está, cadeias são quebradas. Onde Jesus está, realidades mudam. Onde Jesus está, os olhos são abertos. Declara isso, igreja. Erga a sua voz. Tua graça me transforma de dentro para fora. Vem e faz o teu querer. Eu só quero estar onde tu estás. Tua presença é o meu prazer, Jesus. A tua graça me transforma. Vem e faz. Todos pegaram? Amém? Nós vamos fazer de forma diferente, como eu disse. O culto é do Senhor, então Ele que manda aqui, amém? Sai do seu lugar e vai perto de uma pessoa que você não tem afinidade, que não dorme e acorda com você. Vamos lá, pode mudar de lugar. Hã? Não, só mudar de lugar. Só muda de lugar. Não precisa trocar não, só muda de lugar. Só vai do lado de uma pessoa. Ó, eu tô aqui, tava do lado do Alexandre. Eu durmo e acordo com ele, certo? Meu marido. Eu vou perto de alguém que eu não durmo e acordo com ela. E vou me posicionar. Tem nenhuma mulher perto do marido não, né? Amém. Agora você olha assim para ele e fala assim: eu reconheço o que você carrega. Essa é a multiforme graça do corpo de Cristo. Você quer ser reconhecido? Sirva aquele que não dorme com você também. Reconheça aquele que está do seu lado te servindo todos os dias. Esteja no corpo de Cristo. Honre e deixe que o Senhor estabeleça a honra dele, te encontre assim como ele encontrou a Davi. Porque no corpo de Cristo é que nós somos curados, sarados. E essa multiforme graça nos cura, nos sara. E a afinidade não pode nos roubar, porque nós reconhecemos a graça que o Senhor depositou sobre a vida de cada uma das pessoas que entram nesse lugar, que entram nesse ambiente e fazem parte desse corpo. Amém? Então agora nós vamos com alegria comer do pão e beber do cálice. Pode comer do pão e beber do cálice. Jesus está, cadeias são quebradas. Onde Jesus está, pega na mão de quem está do seu lado. Realidades mudam. Onde Jesus Obrigado, está, Senhor. Agora pega na mão de quem está do seu lado aí. Onde Jesus está, pega na mão dele. Faz
Faz assim, ó. Onde Jesus está, cadeias Faz assim são pra cima. quebradas. Nós declaramos muitas vezes nesse culto, aleluia. Sabe o que é aleluia? É uma explosão de luz nas trevas. Então, quando nós reconhecemos a graça de quem está conosco nesse ambiente poderoso, chamado igreja, e nós gritamos, aleluia, todos juntos, nós liberamos uma explosão de luz nas trevas. E não tem palavra contrária, não tem seta de Satanás, não tem nada que seja superior à palavra de Deus sobre a sua vida e sobre a sua identidade. E eu vou contar até 3, você vai levantar a mão do seu irmão, vou levantar a mão da Raíssa aqui, ó. E nós vamos dar um brado de aleluia, de vitória, porque a morte não o venceu. Ele vivo está e se revela e se manifesta através desse corpo bem unido, junto. Amém? Vamos lá. 1, 2, 3. Aleluia! Não vencer, vivo Ele está. Aleluia! A morte não venceu, a morte não venceu. Vivo Ele está, vivo Ele está. A morte não venceu. Você pode celebrar isso! Hey! Vivo Ele está, a morte não venceu, a morte não venceu. Vivo Ele está, vivo Ele está, a morte não venceu, a morte não venceu. Vivo Ele está, vivo Ele está. Aleluia! Porque Ele vive. Canta! Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aplauda o Senhor! Aleluia! Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Aleluia! Porque Ele vive, nós cremos no amanhã. Amém! A morte não venceu. Ele está vivo, está dentro de mim, está dentro de você. Feche seus olhos.
Pai, obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Pai consolador. Um Pai que nos consola, que nos edifica, que nos alinha ao Teu desenho. Como é bom, Senhor, desfrutarmos, Pai amado, do Teu desenho. Desfrutarmos, Senhor, de plenitude. Senhor, que nesse tempo, nessa estação, nessa semana, nenhuma arma, nenhuma armadilha preparada, Senhor, das trevas contra os Teus filhos, Senhor, prevaleça. Que nenhuma prevaleça. Nós declaramos o fluir da Sua voz, o fluir da Sua doce voz, soberana sobre a vida de cada pessoa nesse ambiente. Que nós possamos, Senhor, Te perceber nos mínimos detalhes, desde o nosso acordar, do nosso amanhecer até o nosso descanso, porque o nosso descanso é o Senhor. O Senhor é o nosso descanso, o Senhor é a nossa paz, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa plenitude. Nós declaramos, Pai amado, que a nossa alma esteja sujeita ao Teu Espírito, que os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas angústias, inseguranças e ansiedades estejam agora, neste momento, ancoradas em Cristo. Nós declaramos, Pai, essa sensibilidade para ouvir a Tua voz e nos movermos debaixo da Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Erga suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e sempre. Amém. Aplauda o Senhor. Abrace alguém antes de ir embora. Amém.